Vamos lá, pessoas, mais uma aulinha aí de dinâmica, né? Acho que é a última aula de dinâmica desse módulo, que é a parte de resultante centrípeta e lei de Hooke. Vamos ver como é que funciona isso. Começamos com a resultante centrípeta. Resultante de outras forças que sempre perpendicular ao vetor velocidade aponta para o centro da trajetória. Tá? A resultante centrípeta ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade e vai apontar para o centro da trajetória, tá bom? Então nós temos uma figurinha aqui que representa isso, ó. Então nós temos uma trajetória circular aqui, certo? E a resultante centrípeta apontando para o centro. Notem que ela é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus, sempre com o vetor velocidade, tá bom? Hashtag dicas do tio. Fica ligado, fica esperto nessas dicas aqui que o tio vai dar para ti. Primeiro de tudo, a força centrípeta, ela não existe por si só. Ela não vai ter uma força centrípeta aí que vai atuar nos corpos e tal. Na verdade, a gente chama de resultante centrípeta porque ela é resultado de outras forças que vão estar atuando no sistema. Pode ser que seja uma força ou uma união de várias forças que vão atuar naquele corpo ali, tá bom? Não altera o módulo da velocidade. Nós sabemos que força gera aceleração e a aceleração acaba mudando o módulo da velocidade. No caso da força centrípeta, como ela é perpendicular ao vetor velocidade, ela vai gerar uma aceleração centrípeta. E nós já estudamos isso. A aceleração centrípeta ela modifica a direção da velocidade e não o módulo. Então a força centrípeta não vai fazer o móvel andar mais rápido ou mais devagar. Apenas vai fazer o móvel realizar curvas, tá bom? E é responsável pela realização das curvas. Tadã! Então ela é responsável pela realização da curva dos móveis, tá bom? Vamos lá. Módulo da resultante centrípeta. Vamos ver como é que funciona isso. Olha só. Temos um corpo aqui, um corpo M, né? Com uma trajetória circular. Ele apresenta uma velocidade V tangente à trajetória. E aí, devido a esse movimento ser circular, nós sabemos já que temos uma aceleração centrípeta, que sempre aponta para o centro, daí o nome aceleração centrípeta. Para calcular a aceleração centrípeta, nós já sabemos que é velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Como é que eu acho a resultante centrípeta, a força centrípeta? Gente, é só você jogar na segunda lei de Newton. E o que diz a segunda lei de Newton? Que força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, a resultante centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, que no caso é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, a força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. A resultante centrípeta é mv ao quadrado dividido pelo raio. Tá bom? Beleza? Tranquilinho aí, tá bom? Aplicações. Como eu disse antes, a força centrípeta não existe por si só. Ela é resultado de outras forças que vão atuar no sistema. Nessa aplicação número 1, nós trazemos a força centrípeta oriunda de uma força de atrito, tá bom? Então é um carro que realiza uma curva num plano horizontal. Notem que ali é um plano horizontal, não é um plano inclinado. Se tiver plano inclinado, a gente tem que decompor a força-peso. Entra outras histórias ali, outras questões que a gente tem que analisar com mais calma. Nesse caso, um plano horizontal, o peso é totalmente anulado pela força normal. E aí quem vai fazer as vezes da força centrípeta é a força de atrito, tá bom? Algumas questões trazem como pergunta qual o coeficiente de atrito mínimo necessário para que isso ocorra. Tá? Então a gente vai trabalhar essa ideia. Olha só, se a força de atrito é oriunda, é o que vai gerar a força de centrípeta, né? Se a força de atrito vai gerar a força centrípeta, então nós temos força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal. Nós já sabemos que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. E força centrípeta, mv ao quadrado dividido pelo raio, tá bom? Só substituir ali. Então, no caso da normal, como a normal é igual ao peso, é um plano horizontal, eu vou substituir a normal por m vezes g. mg que seria o peso, tá? Então, coeficiente de atrito vezes a normal, coeficiente de atrito vezes m vezes g.
Então, que seria o peso, que é igual a normal, plano horizontal. Isso é igual a mv ao quadrado sobre r. Aí, ó, se vocês notarem, tem m dos dois lados da equação. Eu posso cortar esse m, cancelar essa massa, e essa gravidade que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, nós teríamos coeficiente de atrito é igual a velocidade ao quadrado dividido por g vezes r. Bem fácil. Coeficiente de atrito é igual a velocidade ao quadrado dividido por g vezes r. Tá bom? Pode aparecer, também não é uma questão muito comum de prova, mas é bom sempre a gente lembrar, sempre interessante lembrar, que a força centrípeta ela é oriunda de outras forças que vão atuar no sistema. Nessa aplicação aqui é da força de atrito, tá bom? Vamos numa segunda aplicação. Aqui nós temos o famoso globo da morte, que tem nos circos por aí, né? Que é um globo onde nós temos um motociclista ou vários motociclistas rodando ali, girando, andando com uma certa velocidade ali, tá? Então ele vai passar na base, vai girar em volta, vai passar no topo e tal. As grandes análises ocorrem normalmente nas questões de prova, na parte mais baixa do globo ou na parte mais de cima do globo, né? No topo do globo. Então, no fundo do globo da morte, a força centrípeta ela vai ser igual a normal menos o peso. Ó, no fundo do globo da morte, a força centrípeta é igual a normal menos o peso. Normalmente, nesse tipo de questão, a pergunta não é sobre a força centrípeta, mas sim sobre a força normal. Mas como nós estamos tratando da força centrípeta em si aqui, eu deixei dessa forma. Força centrípeta é igual a normal menos o peso. Agora, no topo do globo da morte, o que vai acontecer? Como a normal e o peso vão ser para baixo naquele caso, né? Aqui no fundo o peso é para baixo, aliás o peso é sempre para baixo, nunca ninguém caiu para cima, cair não vai acontecer. Então o peso é sempre para o centro da Terra. Na base, no fundo do globo da morte, a normal é para cima. No topo do globo da morte, a normal é para baixo, porque o corpo está em contato com a parte de cima, então a normal é sempre perpendicular à superfície. Então a normal é para baixo. Nesse caso, a força centrípeta vai ser igual ao peso mais a normal. Então, na base, no fundo do globo, força centrípeta é normal menos peso. No topo, né, lá em cima, no globo da morte, a força centrípeta é peso mais a normal. Ou normal mais o peso. Tanto faz. Tá? E uma questão que aparece seguida em prova, naquelas provas um pouquinho mais puxadas, um pouquinho mais difíceis, eles pedem para calcular a velocidade mínima para que ele passe lá em cima, para que ele chegue lá em cima, né? Para não cair. Nesse caso, eu tenho que pensar o seguinte, a força centrípeta, que é o que vai puxar ele para o centro, né? Tem que ser igual ao peso. Para que ele chegue lá, velocidade mínima, força centrípeta tem que ser igual ao peso, tá bom? Senão ele não vai. Se o peso for maior que a força centrípeta, ele cai. Então ele tem que ter uma velocidade grande o suficiente para que a força centrípeta seja, no mínimo, igual ao peso do conjunto motocicleta e piloto, tá bom? Então, velocidade mínima é essa aí. Vamos dar uma desenvolvida nisso. Nessa parte aí de velocidade mínima. Força centrípeta tem que ser igual ao peso. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre r, igual ao peso, que é m vezes g. Mais uma vez, massa tem dos dois lados da equação, eu vou cortar. Então vai ficar v ao quadrado, e aí esse r que está dividindo, cortei a massa, e esse r que está dividindo eu passo para o outro lado multiplicando. Então velocidade ao quadrado é igual a r vezes g. Velocidade ao quadrado é igual a r vezes g. Tá? Normalmente, como eu quero a velocidade mínima, o valor da velocidade mínima, eu aplico a raiz quadrada dos dois lados da equação para eu me livrar daquele quadrado. Então vai ficar velocidade é igual a raiz quadrada de r vezes g. Essa seria a velocidade mínima no topo do globo da morte, tá bom? Então, velocidade mínima seria a raiz quadrada de r vezes g. R é o raio dessa esfera, seria o raio daquele globo ali, tá bom? Vamos a uma outra aplicação, aplicação 3. Essa é uma aplicação mais comum em prova, mais corriqueira, que seriam elevações e depressões na pista. Você está andando de carro, você passa numa depressão, você passa numa elevação, você acaba sentindo alterando ali, a sensação de peso ela é alterada. Na verdade, o que muda ali é a força normal que atua no corpo em função dessa resultante centrípeta, tá bom?
No plano horizontal, que seria esse caso A aqui, ó. No plano horizontal, ó, o carro está andando horizontal, então não tenho força centrípeta, não tenho resultante centrípeta. A normal, o módulo da normal é igual ao módulo do peso, tá bom? Então, no plano horizontal, o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Se eu tiver uma depressão, uma baixada, como diz lá no Rio Grande do Sul, né, uma baixada, a normal acaba sendo maior que o peso. Por que ela é maior que o peso? Porque eu tenho que ter uma resultante centrípeta para cima, né, porque é uma depressão, então a normal vai ser maior que o peso. Já numa elevação, o peso, uma parte do peso vira força centrípeta. E, portanto, eu não preciso de uma normal tão grande. Então, numa elevação, a normal é menor que o peso, tá bom? Então, questõezinhas teóricas aí interessantes. Na depressão, na baixada, normal é maior que o peso. Na parte de cima, a normal vai ser menor que o peso. Como que a força centrípeta entra em equações aí? No primeiro caso, aqui no caso A, no plano horizontal, não tem curvatura, então não tenho força centrípeta. Então a força centrípeta é igual a zero. Agora, na baixada, a força centrípeta vai ser normal menos o peso. Normalmente a pergunta é sobre a força normal, tá bom? Mais uma vez eu vou lembrar, eu estou analisando a força centrípeta nessa aula. Então eu vou separar ela e não a força normal. Nesse caso aqui, ó, força centrípeta vai ser normal menos o peso. Se eu quiser saber a normal aqui embaixo seria força centrípeta mais o peso, tá bom? O módulo dela. Nessa parte de cima, na elevação, a força centrípeta é peso menos a normal, tá bom? No caso, se eu quisesse a normal só, passa para lá, passa a força centrípeta para cá, normal seria peso menos força centrípeta na parte de cima lá, tá bom? Então tem essas relações aí que vocês podem usar em algumas questões, tá? Vamos resolver algumas agora. Exemplo 1. Um carrinho de brinquedo de 50 gramas é preso a uma corda de 0,05 metros de comprimento e colocado para girar em torno de um prego que se encontra fixo a uma superfície perfeitamente horizontal. Então tem um carrinho que está amarrado num fio e está girando em torno do prego, beleza? Nesse caso, o comprimento do fio vai ser o raio da trajetória. Então o comprimento do fio é o raio. Então o raio dessa trajetória é de 0,05 metros. E a massa do brinquedo está em gramas. Cuidado com isso, porque a massa no Sistema Internacional de Unidades tem de ser em quilogramas. Então eu vou ter que passar para quilograma, tá bom? Sabendo que a velocidade do carrinho é 0,1 metros por segundo, determine a intensidade da força de tração que é feita pela corda. Desconsidere a ação de quaisquer forças dissipativas. Quando ele fala em desconsidere a ação de forças dissipativas, ele está até dizendo o quê? Desconsidere o atrito, porque o atrito é uma força dissipativa. Então aí você pode esquecer o atrito não entra nessa história, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente resolve isso? Ó, primeiro de tudo, a tração vai ser igual à força centrípeta. Lembra que eu disse para vocês que a força centrípeta não existe por si só? Então, se a força centrípeta não existe por si só, nesse caso, né, que é um carrinho amarrado num barbante, está girando ali, a tração no fio, que é o que ele quer saber, vai funcionar como resultante centrípeta. Então, se eu achar a resultante centrípeta, se eu achar a força centrípeta, eu achei, na verdade, o valor da tração no fio, tá bom? Então, olha só, tração igual a força centrípeta. Então, tração igual. Aí eu substituo a fórmula da força centrípeta. mv ao quadrado sobre o raio. Então, isso vai ficar tração igual massa. Lembra que eu te disse que a massa estava em gramas? Então, 50 gramas passada para quilograma dá 0,050. 1 quilo tem 1000 gramas, então era só dividir por 1000. Então, 0,050 vezes a velocidade, que é 0,1, que vai ser 0,1 ao quadrado, né? A velocidade é ao quadrado, dividido por 0,05, que seria o raio ali daquele sistema, tá bom? Então 0,05 dividido por 0,05 a gente cancela. E 0,1 ao quadrado dá 0,01. Portanto, essa tração é de 0,01 newton ou 1 vezes 10 na menos 2 newtons. Então a tração no fio é 1 vezes 10 na menos 2 newtons nesse caso, tá bom?
Questãozinha simples, é só aplicar a fórmula da resultante centrípeta, não há problemas, tá bom? Exemplo 2. Um carro de 1000 kg de massa entra a 30 metros por segundo em uma curva de raio igual a 300 metros, contida em uma superfície horizontal. Determine o módulo do coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto para que este veículo não derrape. Bom, se você lembrar lá da nossa aula de coeficiente de atrito, tem uma alternativa aqui que a gente já pode eliminar, que é a alternativa da letra B, que ali nós temos 3. Lembra que eu disse que o coeficiente de atrito era sempre entre 0 e 1? Então ia ser 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, é qualquer um desses, menos a letra B, que é 3. Né? Então, por um conhecimento prévio, a gente já elimina a letra B. Agora, o que a gente vai fazer? Essa força de atrito ela vai funcionar como resultante centrípeta, que foi aquele caso 1 lá de aplicação que a gente fez. Então, vamos resolver isso. Ó. Força centrípeta é igual a força de atrito. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre o raio, é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Porque a gente já fez isso. Né? Eu poderia ir direto na fórmula aqui. Né? Coeficiente de atrito é velocidade ao quadrado dividido por RG, que a gente já tinha determinado. Mas vamos supor que você esqueceu. Você vai ter que deduzir de novo. Então, como normal é igual ao peso, e peso é igual a mg, então eu vou substituir a normal por mg. Então, mv ao quadrado sobre o raio é igual ao coeficiente de atrito vezes mg. Massa tem dos dois lados, cancela. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? Essa gravidade está multiplicando e passa dividindo. Então, o coeficiente de atrito é igual a velocidade ao quadrado dividido por rg. A velocidade é 30. 30 ao quadrado vai dar 900. 300 vezes 10 vai dar 3.000. 900 dividido por 3.000, coeficiente de atrito 0,3. Tá? Então, a alternativa correta, a letra C. O 3 está ali só para te confundir, caso você tivesse esquecido da gravidade. Tá bom? Então, coeficiente de atrito 0,3. Nesse caso, letra C. Tá bom? Poderia ter aplicado direto a relação que eu passei para vocês, ou poderia deduzir de novo. Eu resolvi deduzir de novo para a gente tentar gravar mais facilmente. Tá bom? Exemplo 3. Essa aqui é uma questão teórica para a gente analisar, tá bom? Ó, um carrinho é largado do alto de uma montanha russa, conforme a figura. Então tem aqui a figurinha, né? Ó, notem, o carrinho é solto aqui, ele vai descer, passar no ponto A, passar no ponto B e vai chegar lá embaixo, tá bom? Ele se movimenta sem atrito, posso desconsiderar o atrito, e sem soltar-se dos trilhos. Sem soltar-se dos trilhos. Não, aquele A está meio fora de lugar ali. Até atingir o plano horizontal. Sabe-se que os raios de curvatura da pista em A e B são iguais. Considere as seguintes afirmações. Bom, então aí nós temos afirmações para analisar, tá? Então aqui nós temos 3 afirmações e aí eu vejo o que está correto, tá bom? Afirmação 1. No ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo. Verdadeiro ou falso? Tcharam! Verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Em A, ele está fazendo uma curva aqui, não tá? Então, para fazer essa curva aqui, ele tem que ter uma resultante centrípeta para cima, né? Aqui nós temos uma depressão, uma baixada, tá bom? Então, nesse ponto aqui, eu tenho que ter uma resultante para cima, senão ele não faz essa curva para cima, tá bom? Então, a afirmativa número 1 está errada. Afirmativa número 2. A intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B. Aí, nós temos que pensar uma coisa. Resultante centrípeta depende da velocidade. Se nós pensarmos que a resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio, o que vai acontecer? A massa do carrinho é a mesma, não muda, em qualquer ponto da trajetória. A própria questão disse no enunciado lá em cima, ó, que o raio, sabe-se que os raios de curvatura da pista em A e B são iguais. Então, os raios são iguais. Então, mv ao quadrado sobre o raio. Então, o que vai fazer com que a resultante centrípeta seja diferente ou não é a velocidade. O que acontece? Nós já sabemos que quanto mais o carrinho desce, maior a velocidade. Na verdade, isso é um conceito que a gente vai estudar lá em conservação de energia mecânica. Mas a maioria das pessoas já tem essa noção. O que vai acontecer? Para ir de A para B ele não sobe?
Para ir de A para B ele não sobe? Se ele tem que subir, a velocidade dele diminui. Então a velocidade dele em B é menor que a velocidade dele em A. Se a velocidade em A é maior, a resultante centrípeta em A também é maior. Então, 2. A intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B. Correto. Por quê? Porque a velocidade em A é maior que a velocidade em B. 3. No ponto B, o peso do carrinho é maior do que a intensidade da força normal que o trilho exerce sobre ele. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque se o peso for menor que a normal, ele sai. Ele iria saltar ali no ponto B. Tá bom? Então não vai acontecer isso. O peso é maior que a força normal ali. Tá? Porque se a força normal ali fosse maior, até porque a resultante centrípeta é para baixo, tá bom? Então ele sairia dali, tá bom? Então apenas 2 e 3 corretos, letra E. Beleza? Então, olha, marcamos letra E. Vamos dar uma olhada agora numa outra coisa que é interessante também para vocês, que é a tal da lei de Hooke. O que diz a lei de Robert Hooke? Ela fala sobre as deformações elásticas dos corpos, tá bom? A lei de Hooke estabelece que quando uma mola é deformada, não necessariamente uma mola, tá? Pode ser um elástico, qualquer deformação elástica, tá bom? Por alguma força externa, uma força elástica restauradora passa a ser exercida na mesma direção e no sentido oposto à força externa. Essa força elástica, por sua vez, é variável dependendo do tamanho da deformação que é sofrida pela mola e da sua constante elástica. Então, o que acontece? Imagina uma mola, que é o exemplo mais clássico de prova. Uma mola. Se eu esticar a mola, essa mola ela vai puxar de volta. Então, o Hooke ele diz respeito analisou essa força que puxa essa mola de volta, tá bom? Para achar esse valor dessa força chamada força restauradora, a força elástica é uma força restauradora porque ela vai puxar o corpo para o seu formato original, tá bom? Então essa força restauradora é igual a menos Kx. Menos porque é restauradora, ela se opõe ao que deformou o corpo, né? Se eu estiquei a mola, ela vai puxar de volta. Se eu comprimir a mola, ela vai empurrar de volta, por isso menos é sempre sentido contrário. K vezes X. K é a constante elástica da mola. Depende de cada mola. Quanto mais rígida a mola, quanto mais dura a mola, maior o valor do K. E X é a deformação dessa mola. O quanto essa mola foi esticada ou comprimida, tá bom? Vamos lá. Gráfico. Como é que funciona o gráfico disso aqui, tá? Nós fizemos um gráfico desse sistema, tá bom? Então aqui nós temos a força aplicada e a deformação dela. Num primeiro momento, ó, a mola não está nem esticada nem comprimida. E aí eu apliquei uma força, estiquei um pouco, dobrei a força, dobrou a deformação. Tripliquei a força, triplicou a deformação. Então o gráfico dessa lei de Hooke é uma reta, tá bom? É sempre uma reta. E a inclinação dessa reta vai nos dar o valor do K. Notem que tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Portanto, cateto oposto é a força, cateto adjacente é a deformação. Então, tangente de θ, força sobre x, é o valor do K. Tá? Então, o gráfico da lei de Hooke é sempre uma reta. Tá bom? Vamos a um exemplo aí. Uma mola de constante elástica igual a 200 N por metro, esse é o valor do K. Constante elástica 200 N por metro, esse é o valor do K. Tá? Tem um comprimento de 20 centímetros. Quando submetido a uma força externa, o comprimento dessa mola passa a ser 15 centímetros. Então, notem que a variação de comprimento foi de 5. Era 20, passou a ser 15. Então, ele teve um X de 5. Gente, não é o comprimento da mola que eu uso como X, mas sim o quanto ela foi esticada ou comprimida. Determine o módulo da força elástica que é exercido pela mola quando comprimida em 15 centímetros. Tá bom? Olha aí, ó. Então, a força elástica igual a K vezes X, F igual a Kx, força de Kx, fácil de lembrar. Força elástica 200 N por metro vezes 0,05. Professor, por que 0,05? Porque está em centímetro, meu querido. Ó, 20 para 15 são 5. 5 o quê? Centímetros. Passando para metro, aqui está em Newton por metro. Então, 5 centímetros passando para metro dá 0,05.
200 vezes 0,05 dá 10 newtons por metro. Letra B, de bola. Facilzinho a questão, só jogar na fórmula, tá bom? Bom, mais uma. Exemplo 5. Em relação à força elástica, descrita matematicamente pela lei de Hooke, assinale a alternativa correta. Aqui uma questão teórica, tá? 5 afirmativas, a gente tem que achar o que está certo. Letra A. Quanto maior for a constante elástica de uma mola, menor será a força necessária para deformá-la. Resposta errada. Quanto maior a constante elástica, maior a força que eu preciso para deformar ela. Lembra que eu te disse que a constante elástica dá a rigidez da mola, a dureza dela? Então, quanto maior a constante elástica, mais rígida é a mola, mais força eu preciso para deformar ela. B. A força elástica é inversamente proporcional à elongação da mola. Gente, elongação é a deformação, é o valor do x, é o quanto a mola estica ou comprime. E ela não é inversamente proporcional, ela é diretamente proporcional. Então está errada a letra B também. Letra C. A força que é exercida sobre a mola, deformando-a, tem mesmo módulo da força elástica gerada pela mola. Tcharam! Ó, a mola sempre vai aplicar uma força igual em módulo à força que está deformando ela. Ela vai responder a isso, ela vai tentar restaurar isso. Então o valor da força elástica tem o mesmo módulo da força que está deformando ela sempre, tá bom? Por isso a letra C é a resposta correta. Ó. Marcamos letra C, tá bom? Cara, por hoje é só. Essa parte de mecânica aí tá feitinha, bonitinho, tá bom? Beijo do gordo, fica com Deus, cuidem-se, fui!